No podcast de hoje, na Cidadania do Amanhã, estamos aqui com a presença do deputado estadual do Piauí, né, progressista, PP, e candidato a deputado estadual, né? É um prazer recebê-lo aqui neste podcast. Já tivemos em outras oportunidades entrevistando o deputado estadual Nerinho, o ex-governador e candidato a deputado federal Wilson Martins, e hoje estamos aqui já num período também de campanha com o deputado estadual Bessar Filho, né? Que também já foi votado aqui na cidade. Estamos aqui acompanhados, né, do empresário Cristiano da nossa cidade, do qual vota no deputado, né? Então, as nossas boas-vindas ao podcast e dando continuidade, a gente vai entrevistar, né, aqui juntamente com o nosso amigo Francisco Júnior, a sua atuação na política no estado do Piauí e as pretensões futuras para mais um mandato. Bom, sejam todos bem-vindos ao podcast de hoje, em nome da JM Solar, em nome da Dogueria Rota 66, Pede Aí e Lotéricas Mega Sorte. E o nosso novo parceiro, a Max Speed, o Grupo Max, aqui representado por nosso parceiro aqui, o Cristiano. Para dar início a essa conversa com o deputado estadual aqui, Bessar, a gente quer entender um pouquinho quem é o deputado Bessar, suas origens, de onde é que você vem e em quem você se espelhou para hoje ter se tornado político. Olá, Francisco Júnior, Oswaldo, Cristiano, nosso amigo. É uma honra estar aqui com vocês nesse bate-papo. É importante esse momento de levar para a população de Paulistano e aqueles que estão nos acompanhando neste podcast, as pessoas conhecerem mais a atuação dos seus parlamentares e assim a gente poder cada vez mais ter essa proximidade. Bom, eu sou o deputado Bessar, estou no mandato de deputado estadual, minha família tradicionalmente, minhas origens são de Oeiras, é de Oeiras. Eu praticamente fiquei no Piauí até 10 anos de idade, depois fui morar em Brasília por um bom tempo. Sou de uma família tradicional política, da minha cidade. Meu pai foi deputado federal por 5 mandatos, o ex-deputado federal Bessar. E quando, neste período de parlamentar na Câmara dos Deputados, meu pai optou naquele tempo, né, de levar a família para Brasília. Por isso que eu fui, aos 10 anos de idade, morar em Brasília. Praticamente morei por lá quase 20 anos. Fiz o meu, os meus estudos, o colegial, fiz faculdade, formado em Direito pelo UniCeub, mas também com uma passagem pelo curso de Administração na UNB. E militei na advocacia em Brasília. E foi quando surgiu a oportunidade de retornar ao Piauí em 2009. E neste momento, quando eu optei em voltar a morar no Piauí, eu voltei a participar ativamente na vida política. Bom, a política sempre foi algo, né, que nos acompanha, né, desde o meu nascimento. Eu praticamente nasci na política, cresci na política, acordava política, almoçava política, dormia política. E no começo de tudo, né, é comum a gente ver no Piauí os pais políticos prepararem os seus filhos. Na minha casa não teve isso. Nós não tivemos uma preparação para a vida pública. Ela nunca foi uma opção que meu pai desejava. Ele queria que cada um seguisse sua vida independentemente da política. E surgiu de maneira natural, né, essa vontade de participar na vida pública, né, até porque eu não achava que seria interessante, depois de tudo, de todo esse legado que ele construiu na vida pública, dedicação de 40 anos de vida pública, eu não achava que justo, né, depois de tudo que ele construiu,
né? Esse amor que ele tinha pelo Piauí, esse desejo de melhorar a vida das pessoas, eu não achava justo de abandonar e não dar continuidade aos seus passos, né? Então, assim, por conta disso, eu, por diversas vezes, em cima do que eu estou aqui colocando para vocês, por diversas vezes, porque quem é da vida pública, você sabe muito bem disso, Oswaldo, você que é político, muitas das vezes você deixa de participar de momentos importantes com a sua família, por conta da dedicação que você tem que ter, a missão que você carrega. E então, nesse período quando meu pai era parlamentar em Brasília, por diversas vezes, eu não tive a presença do meu pai no meu aniversário. Por diversas vezes, eu não tive. Meus irmãos também não tiveram a presença nos seus aniversários. Por diversas vezes, eu não tive a presença do meu pai no Dia dos Pais. Né? Então, são certos momentos que, para uma criança em formação, um adolescente, isso marca muito. É muito ruim, né? Mas, então, assim, com o tempo, a gente passou a entender a vida que ele leva e hoje, né, eu abracei essa vocação, esse desejo também em seguir nos seus passos, em procurar ajudar as pessoas. Então, e por conta disso, eu hoje estou no mandato de deputado estadual na tentativa de conseguir essa reeleição. Pode-se dizer, então, que seu pai é um espelho para você, né? Sim, o grande. Principalmente nessa parte política, né? E, Júnior, eu queria aproveitar aqui, como a gente está falando do legado do pai do deputado e o deputado também contou um pouco da história, eu queria aproveitar o ensejo, deputado, e pedir para o senhor para comentar e trazer para nós o trabalho que o deputado Bessar realizou aqui na nossa região. A gente sabe que ele teve um papel fundamental durante a história de Paulistânia da região. E eu gostaria que o senhor ajudasse a gente relembrar todo esse trabalho feito aqui. Ó, meu pai, ele sempre foi por ser a origem do semiárido, sertão piauiense, de Oeiras, ele também por ser médico, né? Ele sabia, por conhecer a medicina a fundo, que a maioria dos problemas da população, para ela seja amenizada, né? Ela teria que ter, no mínimo, essas pessoas ter uma questão básica de saneamento no intuito, né, de elas poderem terem a oportunidade de se prevenir de diversas doenças, né? E, consequentemente a isso, um dos maiores problemas, dos maiores gargalos do Piauí, antigamente ainda hoje é assim, que são várias regiões que ainda sofrem com falta de abastecimento de água, né? Então, no passado, meu pai sempre foi um desses entusiastas de procurar ajudar as pessoas através de levar água de qualidade, né? Nessa região de Paulistana, de Jacobina, de Acauã, né? Toda essa região. Meu pai, quando era parlamentar, por diversas vezes ele teve vários embates, né, ásperos com os burocratas dos ministérios, né, por conta da transposição do Rio São Francisco, que não queriam fazer os estudos, né, do setor oeste, né, que é o eixo oeste, que seria esse eixo, né, que chegaria até o Piauí. Né? E qual era a cabeça, a mentalidade dos burocratas da época? Né? Que eles diziam que o Piauí não precisa de transposição porque o lençol freático do Gurgué já era o suficiente para amenizar o problema da água do Piauí. E papai disse, rapaz, isso é um crime você fazer isso com o Piauí, porque ali é um bem mais precioso que o Piauí tem. Né? Então, assim, a gente pode muito bem aproveitar essa transposição para poder ela servir para atender os animais, atender a fazer questões de irrigação e os aquíferos, né, do Gurgué a gente poderia utilizar com outras situações mais voltadas para irrigação, ou até mesmo, né, para algo relacionado a abastecimento de água para atender localidades pontuais. Enfim, né, depois de muitos embates, eles passaram a concordar com esses estudos para fazer essa adequação, né, do eixo oeste. Esse eixo oeste, ele sai do Rio São Francisco, praticamente próximo de Sobradinho, e ele atende as nascentes do Rio
Canindé e Rio Piauí, né? Então, dentro de uma estratégia política, né, lá atrás se tinha essa transposição e faria com que perenizasse esses dois rios, que praticamente ele passa por toda essa região do semiárido, né? E se utilizaria de mini barragens para acumular água e assim você poder ou, utilizar para os animais ou, né, fazer a irrigação. Pois bem, e o que nos deixa feliz hoje, né, é que é um projeto lá que foi idealizado lá atrás, que hoje está sendo encabeçado pelo nosso ministro Ciro Nogueira, que eu acredito muito, né, que finalmente nós poderemos, dentro do prestígio político que ele tem hoje, nós poderemos sim, né, conquistar essa vitória para o Piauí. Então, assim, dentro da questões da irrigação, né, do abastecimento de água, nós também temos, mais recentemente, a questão dos kits de irrigação que trouxemos aqui para uma comunidade aqui de Paulistana, né? Então, assim, nós somos bastante, dentro da política que nós atuamos, nós somos muito apaixonados pelo setor primário, né? Então, nós acreditamos muito, né, dentro da nossa vocação natural do homem do campo piauiense, né, que se você levar os meios, as condições para que elas possam produzir, a gente pode otimizar e fazer com que essas pessoas se tornem autossuficientes, se tornem independentes e não precisem mais se depender a vida toda de programas sociais. O que é preciso para essas pessoas são os meios, tecnologia e também a informação. Porque hoje em dia não se faz mais cultivo de sequeiro. Hoje em dia você tem que usar a tecnologia, você tem que usar a informação e utilizar a irrigação de maneira racional para que você tenha uma produtividade muito maior. Deputado, continuando nesse mesmo assunto, porque também eu tenho questionado, né, aqui a nível de município e também nas lideranças estadual, que também não tenho ligação, justamente o direcionamento dessa questão hídrica, que, né, esse é um sonho, né, já há muito tempo e que poderá ser realizado, a transposição para o Piauí. E, ao mesmo tempo, eu sempre questiono, né, e também trazendo aqui, né, para conhecimento do deputado, também nós temos aqui no território Vale do Taim, que compõe 16 municípios, nós temos dois dos maiores reservatórios de água por barramento do Piauí, que é a barragem Pedra Redonda e a barragem Poço do Marroá. A barragem Pedra Redonda acumula 252 milhões de metros cúbicos d'água. A barragem Poço do Marroá, 293 milhões de metros cúbicos d'água. A barragem Pedra Redonda não tem uma adutora sequer para nenhum povoado. Não tem um projeto de irrigação sequer, apenas a perenização do rio Canindé abaixo. A barragem Poço do Marroá tem apenas a adutora para a cidade de Caridade, Patos, Jacobina, Curral Novo, essas cidades ali mais próximas já e coisa. Mas também não tem sequer um projeto de irrigação, né? E isso foi iniciado, ou seja, construída essas barragens no governo de FHC, que tinha como esse objetivo, levar a adutora e também projetos de irrigação. Nós se passamos mais de 20 anos e esses objetivos só foram, ou seja, feito a perenização dos dois rios abaixo, né? E a transposição, qualquer volume de água que jogar nesse rio vai fortalecer, né? Vai fortalecer mais ainda o objetivo dessas represas que estão aí, atravessou todos esses anos de seca, nunca chegou nem a 50% do seu limite. O que eu quero colocar? Nós estamos nessa região de um povo trabalhador, produtivo, cristiano, todos que estão aqui sabem. A alta produtividade que é que as pessoas trabalham sem, de fato, isso que o deputado colocou, que é justamente implementar conhecimento, ciência e tecnologia em cima para que as pessoas possam produzir, né? Então, ou seja, imagine se realmente isso vier a acontecer. Eu acho que essa questão de assistencialismo, de política pública, de repetir essas coisas não cabe mais, né, realmente. E aí é muito importante quando o deputado coloca, né, e também defendo, né, de que tem que, assim como Jesus diz, não basta dar o peixe, é preciso ensinar a pescar. Isso.
E quando se pensa em projeto desse porte, né, você está possibilitando, né, que as pessoas tenham sua independência, né? E aí muda, né, a realidade de todo mundo, né? Então, assim, o deputado, né, falou da atuação, né, que isso do seu pai, né, que já vinha lutando por isso, está, né, também na mesma intenção, que é de trazer, ou seja, melhoria e desenvolvimento para principalmente o homem do campo, né? Especificamente aqui para Paulistana, nós temos um outro problema que é a educação, né? Por exemplo, A Paulistana gente, a gente passa para a educação, eu posso fazer um comentário em cima disso aí. Sim, Oswaldo, deixa eu só pode. complementar também o que o Oswaldo tá é citando aqui. Aham, O que ele está citando aqui, a gente já aborda a nível municipal aqui. sim, Essa semana mesmo a gente teve 2 seminários que abordou. Um seminário do algodão, que o algodão é muito forte aqui na nossa região, Foi conhecido como Ouro Branco, na que é região. conhecido como ouro branco, que nos anos 80 era muito comercializado aqui, tanto que tinha até a saída daqui por meio dos trens, e agora com a retomada do algodão desde 2019, exportando para a França, Paulistano é exportador para a França, apesar que não cai no balanço lá do Piauí, não cai Paulistana, cai para Picos, mas a gente vai lutar ainda por isso. E teve um seminário onde a gente debateu sobre cultura, sobre tecnologia, conhecimento e até uma abordagem aos meios públicos que a gente pode estar utilizando para evoluir a irrigação do algodão e de outras culturas também. E também teve o seminário da transposição, que foi feito ontem, sexta-feira, aqui também, em Paulistana, onde foi debatido também com alguns meios aqui da cidade e da região a questão da transposição, para a gente debater sobre isso. Aí o que Oswaldo acabou de falar, só para complementar mesmo e sim, para sim, tu continuar com a palavra, para ver como a gente tá abordando isso aqui em sim. Paulistana. Sim. E aí, deputado, nesta mesma corrente fechando o círculo, começou do Oswaldo, foi para o Francisco, veio para mim e eu vou passar para o senhor. Eu gostaria também que o senhor pudesse comentar com a gente qual seria o projeto que a gente poderia ter o seu apoio encabeçando nisso para conseguir fazer com que essa informação, essa tecnologia, que esse trabalho com a questão de um programa que ensinasse a população realmente a desenvolver a sua capacidade para trabalhar com esse recurso hídrico que está sendo trazido para a nossa região, para que a gente consiga fazer algo para que a população aproveite esse recurso que é simplesmente E saia o do mais importante, que assistencialismo. saia do assistencialismo. Bom, é muita pergunta. Então a resposta vai ser um pouco longa. Sinta-se à vontade. Eu até Não, eu fica à peço, vontade. peço desculpa aqui ao Oswaldo por ter interrompido ele, porque ele estava tratando um assunto e já passou para a educação. Eu falei, Oswaldo, vamos por partes. Por partes. O bom desse bate-papo é que a gente consegue abordar Bom, muito bom, assunto. assim, você tocou numa grande obra que, que teve a digital do meu pai, que foi Poço do Marruá. Como deputado federal, governo Fernando Henrique, que você lembrou muito, ele, por diversas vezes, colocou emendas no orçamento para que fosse concluída a obra de Poço do Marruá. Bom, aí você me questionou, sabe, nós temos Pedra Redonda, nós temos Poço do Marruá e diversas outras barragens que eu acrescento aqui, né? Temos Salinas, que é na minha região, que é depois de Boa Esperança, a maior barragem do Piauí, quase 400 milhões de metros cúbicos de água. Muitos desses locais, esses grandes açudes que acumulam, armazenam uma grande quantidade de água, a gente não vê ao redor nenhuma pessoa chegar a utilizar ela de maneira racional e fazer uma irrigação. Aí você me pergunta, o que é que está havendo, o que é que houve? Bom, Oswaldo, eu e Francisco, Cristiano, penso que política, né, ou seja, para que as coisas aconteçam, é necessária uma decisão política, uma decisão de cima para baixo.
é uma decisão política você chegar e dizer assim, nós vamos incentivar, nós vamos procurar dar os meios, as condições, as ferramentas para o nosso povo produzir. Vamos, dentro dessa vocação de cada região, vamos dar esses meios para, quem sabe, lá na frente, possamos encontrar nichos de mercado, né, que com certeza poderia ser algo relevante e poderia colocar o Piauí em outro patamar de desenvolvimento, como é hoje Petrolina, como é hoje Tianguá, como é hoje Juazeiro, certo? Bom, o que precisamos é de decisão política. E, infelizmente, nos últimos 20 anos, nós não temos essa decisão política nesse intuito de fazer uma política em cima de ações que possam otimizar as nossas potencialidades. São 20 anos que a gente vê um estado que nós somos ainda o estado mais pobre da nação, somos o estado mais pobre da nação, mas nós não temos políticas públicas que dê condição da gente gerar emprego e renda, atraia investimento para que possa gerar emprego e renda. Olha só, a gente está aqui falando de agricultura irrigada, vamos colocar aqui, vamos pensar aqui em um item que todo mundo consome todos os dias, o tomate. Dos diversos itens que tu vai no comércio adquirir, nenhum deles são produzidos no Piauí. Vem de Petrolina, vem de Tianguá ou de Juazeiro. Vamos aqui falar só de um item, tomate. Tu já imaginou, Francisco, quanto por mês que tu gasta de tomate? Vamos imaginar toda a população de Paulistano. Quanto é que gasta por mês adquirindo tomate? Agora vamos pensar o Piauí. Pensa o Piauí, a quantidade de dinheiro que sai do bolso do piauiense todo dia, né, durante um mês. E esse dinheiro vai para onde? Vai para Juazeiro, vai para Petrolina ou para Tianguá. Todo dia nós ficando cada vez mais pobres e esses estados, né, Pernambuco, né, Petrolina, Juazeiro na Bahia, Tianguá no Ceará, e esses estados ficando mais ricos ainda. Então, a partir do momento que o dinheiro sai daqui do Piauí, menos volume de negócios e de oportunidades se abrem para os piauienses. Então, é preciso uma decisão política para que a gente possa fazer com que a gente traga esses incentivos e que nós também possamos produzir esses produtos aqui no nosso estado, para que o volume de dinheiro circule, não saia do nosso estado, fique por aqui mesmo. E ele ficando por aqui, ele dá mais oportunidade de negócio, gera, consequentemente, de emprego e renda. Hoje, na política, de todas as pesquisas que nós fazemos qualitativas, qual é a maior questão, o que mais se bate, que a população mais clama? É falta de emprego. Como é que você vai gerar emprego em um estado, primeiro, em que você não atrai investimento? Consequentemente, você é o estado mais pobre do país, mas ao mesmo tempo é o estado que mais cobra tributo no país, que mais cobra imposto no país, é o estado do Piauí. Qual é a empresa que quer se instalar aqui? Um estado que tem uma tributação alta? Cadê a Nassau, lá de Fronteiras? Foi para onde? Cadê a Coca-Cola? Foi para onde? A Suzano Celulose, que deixou de se instalar aqui, foi para o Maranhão? Exatamente. Uma perca Aí, Francisco, você chega lá, você chega aqui dos empresários da região, muitos deles, para fugir da nossa excessiva carga tributária, estão deixando suas plantas industriais ou suas plantas de negócios aqui no Piauí para ir para os outros estados vizinhos, para fugir da tributação excessiva. A partir do momento que essas empresas se fecham, né, as empresas locais saem daqui, o que acontece? Aumenta o desemprego. Diminui o volume de negócio. Aí tu, que é um jovem, sai da faculdade, quer botar seu negócio, você fica impedido de sair da informalidade.
tem uma dificuldade enorme de sair da informalidade. Então, assim, que nós precisamos, em cima do que a gente está aqui a colocar, é uma decisão política. Uma pessoa que venha se colocar como uma alternativa para que a gente possa dar essas condições de trabalho para a nossa gente, que a gente otimize as nossas potencialidades. Somos um estado pobre, somos, atualmente, mas somos um estado rico em potencialidades. Rico em potencialidades. Tu anda nos cerrados piauienses, eu ando lá com frequência porque eu sou votado na região. Sou votado pelo prefeito de Santa Filomena e sou votado pelo prefeito de Uruçuí. Lá é a região dos cerrados. Os cerrados, o agro dá certo, os empresários do agronegócio fazem lá, investem por acreditar nas nossas potencialidades, mas não tem nenhuma participação política do Estado. Isso acontece em Paulistana também. Não tem nenhuma participação política no Estado para que eles possam investir mais e serem mais competitivos. Não tem infraestrutura, não tem estradas, ou seja, não tendo estradas, eles têm uma dificuldade de colocar a sua mercadoria, de tornar ela competitiva com as outras regiões. Do escoamento. Do escoamento da produção. Você não tem energia. Tem empresas que querem se instalar em Uruçuí. Eu converso sempre com o Dr. Wagner, porque é o prefeito, ele disse, estou uma empresa, me fugiu a memória qual é o nome da empresa. Eles querem colocar uma planta industrial para a produção de ovo, E lá, eles vão gerar mais de 3 mil empregos. E o que é que está faltando? É uma linha de transmissão que possa suportar a energia. Isso é um exemplo de várias outras plantas industriais que querem se instalar lá. E o Piauí, o nosso estado, infelizmente, não dá a mínima para isso. Né? Então, ou seja, é preciso, para que a gente possa melhorar a condição de vida do nosso povo, que a gente possa otimizar as nossas potencialidades, é necessário gestores que tenham dentro do seu íntimo a decisão política de procurar resolver isso. Né? Portanto, como é que você quer fomentar a agricultura irrigada no nosso estado em cima do pequeno agricultor, se uma das instituições mais importantes do nosso estado está abandonada, que é a Emater? Vários técnicos agrícolas que existem na Emater e eles não têm a condição de dar um suporte mínimo para a nossa gente. É um pessoal que é desvalorizado, é uma categoria competente que poderia estar dando muita contribuição para o pequeno produtor rural. Mas, infelizmente, não é atualmente decisões políticas de fazer isso acontecer. Hoje o nosso estado está numa situação que há 20 anos somos os piores. Além de ser o estado mais pobre da nação, somos os piores em termos de saúde pública, em termos de educação, em termos de infraestrutura. Então, é um problema grave, é um problema sério. Então, por isso que aqui, por nós estarmos nesse bate-papo, e ele também tem um viés político, né? Até porque nós temos aí já as eleições estaduais, é a hora das pessoas fazerem a reflexão. Né? Aqui, para quem está nos assistindo, acompanhando a gente no podcast, quero dizer aqui a todos que na política, como em qualquer outra profissão, seja na medicina, seja na professor, existe o bom e o ruim profissional. Existe o médico bom, o médico ruim, o professor bom, o professor ruim, o advogado bom, advogado ruim. Na política também existe o político bom e o político ruim. Mas, infelizmente, o que tem se sobressaído no estado do Piauí é o político ruim. Mas nenhum político ruim, ele cai de paraquedas. Ele está sendo escolhido, ele é escolhido pelo povo. Portanto, ele está sendo mal escolhido. Então, essa é a oportunidade para que a gente possa
tomar as melhores decisões e escolher aqueles representantes que possam ser essa alternativa para que a gente possa transformar o estado do Piauí. E em cima disso, eu, como parlamentar, que sou hoje de oposição ao governo, eu não tenho condição de e você sabe disso, também é um parlamentar de oposição, muitas das vezes a gente tem muitas ideias e as nossas ideias não são abraçadas pelo executivo exatamente por nós sermos oposição. Eu sonho, e é o que me move, o que me motiva eu continuar sendo candidato a deputado estadual, é que eu hoje percebo um sentimento de mudança. E nesse sentimento de mudança, eu acredito muito que o meu candidato, para que eu ainda não comentei, meu candidato é o doutor Silvio Mendes. Eu acredito muito que ele vai ganhar a eleição. E ele ganhando a eleição, eu terei a oportunidade de ser governo. Consequentemente, eu terei condição de colocar as minhas ideias em prática. Né? Então, em cima de muitos desses pontos, poderemos sim levar essas ideias para uma pessoa como que é o doutor Silva, uma pessoa sensível à casa pública, com certeza ele poderá abraçar muitas de nossas ideias para que a gente possa, sim, fomentar as nossas potencialidades dentro da agricultura irrigada, dentro da fruticultura, né? Dentro da produção de mel, dentro da perspectiva da gente acabar com algo que envergonha o nosso estado, que é ainda muitas das cidades do nosso estado ainda serem abastecidas, né, de carro-pipa. Né? Então, são certas situações que é necessário uma decisão política, né, para que a gente possa mudar. Verdade. E eu acho que o deputado já começou a falar um pouquinho aí do primeiro mandato, né? Do que era oposição, teve esses 4 anos aí sendo oposição. E aí eu queria que o deputado falasse um pouquinho de como foi ser oposição. A gente sabe que, pelo que ele comentou aqui, já foi bem difícil ser oposição aqui no... Pergunta para o Oswaldo, é boa? Faça, Oswaldo. Só tá mais fácil para concorrer, que a concorrência é menor. Não é fácil. Mas assim, a gente queria que o deputado fizesse um balanço do primeiro mandato, como é que funcionou. Bom, Francisco Júnior, aqui eu estou aqui ao lado de outro parlamentar. E é bom a gente sempre esclarecer aqui a população, né? Porque nesse período eleitoral as pessoas ficam perguntando: aí, qual é a sua proposta? O senhor que malandro? O que é isso? O que é que você vai fazer? Peraí, gente, eu sou um parlamentar. Eu não sou executivo. Executivo é que bota, que realiza as ações. Eu sou um parlamentar. E pronto. Nesse primeiro ano de parlamentar, ou seja, nesse período legislativo, né, como parlamentar, e dentro da minha função, eu tenho buscado exercer muito bem. Ou seja, qual é a função do parlamentar? São duas funções. Nós temos a função legislativa e a função fiscalizadora. Dentro da função legislativa, a gente analisa diversas leis para que possa atender da melhor maneira possível a nossa população. Como também a gente pode ser contra algumas leis que nós entendemos ser contrárias aos interesses do povo. Mais recentemente, um dos embates que nós tivemos como oposição na Assembleia Legislativa foi a briga com relação ao ICMS combustível, que o Estado do Piauí apresentou uma mensagem onde passou a cobrar esse tributo de uma maneira totalmente perversa ao nosso povo. Né? E nós, como deputados de oposição, e os outros colegas deputados de oposição, nós nos posicionamos contrário a essa mensagem do governo. Né? Então, assim, dentro desse papel legislador, nós também estamos a acompanhar aquilo que nós entendemos, temos convicção, né, o que pode ser melhor para o nosso povo. Dentro do papel fiscalizador, o parlamentar ele pode usar alguns artifícios, que é solicitações, né, para que a gente peça ao plenário a autorização dos colegas deputados, ouvir um secretário, alguma pessoa, né, que trate de algo relevante para a sociedade, através de audiências públicas, né?
Isso aí é um papel fiscalizador que nós temos. Como também, né, a gente criar CPIs, né, que são comissões parlamentares de inquérito. Mais recentemente, lá na Assembleia Legislativa, nós, parlamentares de oposição, apresentamos uma CPI, né, para investigar os precatórios do Fundef. Esses precatórios do Fundef que hoje, juntamente com as ações totalmente, assim, pode-se dizer, que nos envergonha, né? Ela tem hoje sido motivo, né, de muitas de reportagens nas páginas policiais. Ontem mesmo, mais uma vez, a Polícia Federal, né, foi até a Secretaria de Educação, né, investigar desvios, né, em cima desses recursos. Então, assim, nossa CPI lá atrás, ela não prosperou porque nós somos uma minoria. E para que uma CPI possa ser aberta, é necessário um número mínimo de parlamentares assinando. Só que nossa oposição não tem esse número suficiente para isso. Mas, enfim, esse é um dos papéis que nós temos de fiscalizar. Em cima disso, já que a gente não consegue de maneira formal colocar para frente, por sermos oposição, sermos uma minoria, certas situações que dentro do parlamento a gente poderia fazer essa investigação, nós utilizamos as redes sociais, nós utilizamos a própria tribuna, nós apresentamos vários requerimentos junto aos tribunais fiscalizadores para que possa também nos ajudar a dar uma resposta para a sociedade. E foi o que deu essa operação que ontem aconteceu para investigar os recursos do PROAJA, programas de alfabetização de jovens adultos, que recentemente nós lá apresentamos, constatamos mais de 1.000 pessoas inscritas, matriculadas, com confirmação de presença, mas que eram pessoas mortas. Uma quantidade imensa em um programa que era para atender pessoas acima dos 18 anos, né? Em tese analfabetas, mas que estavam lá constatado mais diversos menores de idade, né? Fora isso, uma quantidade imensa de pessoas que eram servidores públicos, municipais, estaduais, né? Uma quantidade imensa de pessoas que já tinham um conhecimento, já eram alfabetizadas. Então, assim, foi um programa, com certeza, né, com intuito totalmente doloso, de maneira dolosa, em surrupiar o dinheiro do Estado. Então, assim, a Polícia Federal, em cima dessas denúncias, a Polícia Federal está fazendo essas investigações e aí está se confirmando tudo aquilo que a gente vinha denunciando. Muito bom. Verdade. Eu queria ver com o Cristiano também como é que tem sido receber o seu deputado aqui na nossa cidade. Até saber do deputado também como é que está sendo a mobilização em todo o Piauí da campanha agora que está por vir, né? Bom, Já está acontecendo, na verdade. nós estamos aí durante uma campanha eleitoral. O deputado, dentro da nossa região, junto com o nosso grupo, procurou uma representatividade e a gente abraçou a causa. Por isso, a gente está aqui agora neste exato momento, apresentando ele a todos os nossos telespectadores que estão na rede social, que estão acompanhando o podcast, que vão assistir essa entrevista nas redes sociais do nosso grupo. E a gente vai trazer o nome dele, estamos trazendo o nome dele, para a gente conseguir trazer a oportunidade de ter mais alguém para poder trabalhar pela nossa região. Como a gente ouviu as palavras do deputado, assim, ele já tem toda uma história da família e ele quer continuar essa história. Agora depende de quê? Depende de cada um que estiver ouvindo a gente, assistindo a gente, acompanhar, dar essa oportunidade para a gente mostrar que nós teremos mais pessoas querendo fazer diferente, fazer algo melhor para poder abrilhantar, melhorar a nossa situação da região de Paulistana. Eu vou fazer um comentário sobre inteira a minha responsabilidade, que a população de Paulistana hoje, o agricultor, as pessoas que criam a cultura de ovino-caprinos, precisam de instituições de incentivos para poder trazer conhecimento para eles.
para poder melhorar as criações, trazer a agricultura como, pelo menos, uma agricultura de autossuficiência, né? Que já vai conseguir ajudar as famílias da nossa região. Mas sem conhecimento não dá para fazer isso. Então, assim, na oportunidade que eu tive conversando com o deputado, ele disse que é algo que pode ser trabalhado tendo a base, né, fazendo parte da base do governo, com as mudanças que poderão ocorrer. Certo, deputado? Exatamente. Posso Pode. dar continuidade? Exatamente. Nós temos esse projeto, o Piauí, um projeto alternativo, em que nós estamos a encabeçar, e quem encabeça isso tudo é o nome do Dr. Silvio Mendes. Ele é o nosso candidato alternativo ao que está aí posto, um candidato que representa a continuação desses 20 anos de retrocesso que está o nosso Estado. Ele representa todo esse legado deixado pelo governo do PT no estado do Piauí, e nós, né, somos essa alternativa no intuito, né, de fazer com que o Piauí possa ter um outro caminho que nós discordamos como está sendo feito pelo atual governo, né? Bom, quando você pergunta ao Cristiano o que foi que ele fez para você se aproximar do Bessar e trazer o Bessar aqui como uma opção para a população de Paulistana, primeiro eu quero deixar bem claro para todos que estão nos assistindo que eu quero chegar a Paulistana para somar. Eu não quero tomar espaço de ninguém. Eu quero chegar em Paulistana para ajudar a população. Fui votado aqui no município e sou muito grato por isso, né? Tive uma votação muito boa, só que eu ainda sou um devedor de Paulistana. Não tive a oportunidade de ter um governador amigo que me desse condição de trabalhar por essa terra. E eu estou muito confiante, dentro desse sentimento de mudança que a gente percebe por todo o estado do Piauí, o Dr. Silvio chegando ao governo, eu sim terei o prestígio suficiente para retribuir tudo que Paulistana tem feito por mim. E isso aí é uma coisa que, independentemente de qualquer coisa, o que virá pela frente de votação, significativa ou não em Paulistana, mas para mim é uma missão e o meu desejo de retribuir por aquilo que no passado Paulistana já fez por mim, né? Então é com isso que a gente tem esse compromisso, né, com o município. Foi a única coisa que o Cristiano me pediu: Bessar, eu vou lhe ajudar, quero lhe ajudar, junto com o nosso amigo aqui, Janderson, né, que já está comigo, me acompanhando, acreditando nas nossas ideias, nesse nosso sentimento, né? Acompanha a gente desde 2018. E aqui meu compromisso é esse, né, de trabalhar por Paulistana. Eu chegando ao mandato de deputado estadual, tendo um governador amigo, que eu acredito que nós vamos ter, um governador alinhado politicamente comigo, que eu teria a condição de colocar minhas ideias em práticas, eu sim irei retribuir tudo aquilo que Paulistana fez por mim. Deputado, já colocando, né, muito bem as questões, por onde eu ando, eu vejo isso no estado inteiro, e aqui em Paulistana tem sido muito frequente. Há anos aconteceu um sistema de burocratização na questão do que se tange à saúde, por exemplo. Eu cito Paulistana na década de 90 e até início de 2000, né? Paulistana tinha 4 hospitais, né, que fazia internações e também pequenas cirurgias, né, na baixa complexidade. Hoje só tem um municipal, né, para atender as cidades vizinhas. A média complexidade vai para picos, né, que atende aí em torno de 60 municípios, né. Então, assim, não há, claro que os métodos, né, o atendimento, né,
que eram feitos naquela época não pode ser feito os mesmos procedimentos, né? Há uma carência de especialidades, né, para que se possa tratar a população. Agora, não é falta de profissionais, né? Porque, por exemplo, você vai ali em Picos, o mercado privado tem, né? Então, a deficiência está no sistema, né, na desvalorização da saúde pública do nosso país e também do nosso estado, né? Qual o plano, né, que tem apresentado junto, né, o candidato a governo para essa situação? Claro, Porque parece uma calamidade com a certeza. situação que passa, né? Bom, Deputado, deixa eu aproveitar o gancho. uhum, Veja só, Oswaldo, nós temos vários projetos pelo país todo na questão de saúde. Mas quando a gente fala de Paulistana, eu posso falar isso porque eu estou aqui há 23 anos. Nós temos uma cidade polo, que tem diversas cidades aqui em volta, que diversas cidades dependem dos bancos, das instituições de saúde daqui da cidade, depende de toda a estrutura que Paulistana tem para elas poderem se manter, né? E falo para você o seguinte, pelos estados que eu já andei, eu acho que é de comum conhecimento de todos que vão estar assistindo a gente, que eu sou policial civil, hoje eu presto uma assistência à minha família, uma consultoria na gestão, dou apoio à minha família, sou policial civil e acompanho o estado do Maranhão. Lá, numa cidade onde eu estou trabalhando há mais de 6 anos, que eu sou concursado, que é São João dos Patos, que é uma cidade do mesmo porte de Paulistana, tem uma UPA. E a cidade também tem um hospital municipal. Certo? Então nós temos uma cidade com a mesma quantidade de população, aproximadamente, de Paulistana, e tem uma UPA. A pergunta é, por que Paulistana também não tem uma UPA por ser uma cidade de referência dentro desta parte do Piauí, do centro-sul do Piauí? E por que não existe políticas públicas para fazer com que a gente tenha uma estrutura igual a outras cidades do mesmo porte? E só para complementar o que o Cristiano está falando aqui, somando a região aqui, é 130 mil pessoas. 130 mil Que pessoas. dependem de Paulistana, que vem para Só cá. que, diga-se de passagem, eu posso falar isso. Nós somos refém de uma política pública de saúde, onde que pega a população local e leva para os grandes centros, ou melhor dizendo, os maiores centros públicos, para a pessoa poder resolver o problema dela. Pega uma ambulância, vai para Picos. Se Picos não dá, vai para Teresina. E seja o que o nosso bom Deus puder fazer por cada um. Então, Verdade. o que a gente precisa? É uma união das personalidades públicas, tanto dos que estão apresentando, estão chegando, se aproximando da gente, quanto dos que já existem, para a gente conseguir trazer políticas públicas na área de saúde forte, para a gente poder melhorar a situação atual do nosso município. E quem vai poder falar melhor do que eu é o deputado. porque sou eu. Pelo conhecimento, pelo conhecimento. Cristiano, Francisco, Júnior e Oswaldo, eu acho que você não deve ter culpado, porque você deve ser o mais jovem aqui de nós. Mas na década de 80, Tancredo Neves, eleito presidente do Brasil. Eu estou falando isso porque recentemente eu assisti um filme né, sobre aqueles últimos momentos angustiantes de Tancredo Neves, né? E no filme ele retrata uma história que realmente é verídica, né? Na década de 80 se dizia que o melhor hospital de Brasília era um avião da Varig para São Paulo. E foi dito, né? Se dizia isso no filme, né? Abertamente, né? E aí Brasília na época não tinha aquela condição de dar um tratamento à altura das autoridades, e se para as autoridades não dava uma assistência de saúde efetiva, imagine para a população, né? Enfim, falando isso, eu trago hoje, para hoje, isso, né? Essa ideia. No Piauí hoje, o melhor hospital do Piauí é uma ambulância para Teresina.
é uma triste realidade. Os nossos hospitais regionais não resolvem o problema do paciente. O paciente se humilha para procurar ter um atendimento de qualidade. A quantidade de pessoas que ficam jogadas nos corredores dos hospitais regionais é uma situação triste, de doer, de apertar o coração na hora que a gente sabe de situações como essa. Recentemente, recebi a ligação de uma pessoa que eu não sei como ela descobriu o meu número. Me ligou dizendo, olha, doutor, eu não lhe conheço, mas eu tô aqui, foi a única pessoa que eu ainda lembrei por conta de um amigo que eu tenho que tinha o seu contato, e é porque eu tô aqui desesperado. Meu filho sofreu um acidente, tá há 2 semanas com a fratura exposta, precisando de uma cirurgia e não conseguiu até hoje essa cirurgia. Aí eu vou lá no meu hospital, lá no hospital da minha cidade, em Oeiras, Hospital Regional Deolino Couto, tem ortopedista, mas não tem os insumos para fazer a cirurgia. Então, essa a realidade do Piauí. Às vezes, você não tem um médico, mas quando tem um médico, não tem os insumos para você dar aquela assistência necessária para socorrer a pessoa. Essa é uma triste realidade que nós enfrentamos. Então, a partir do momento que esse número enorme de pacientes é jogado para Teresina, você acaba superlotando o sistema de Teresina. Sobrecarrega o sistema de saúde pública de Teresina. Então, aí pronto, vira uma bola de neve. Abissal, o que é que nós podemos fazer para melhorar? Primeiro, quando eu falo aqui decisão política, é pessoa ter coragem para poder enfrentar. Primeiro, enfrentar um esquema pesado de muitas pessoas que tiram proveito disso. Para começar, chefeites políticos. Chefeites políticos que tiram proveito disso, dessa situação que as pessoas passam para, de repente, conseguir, através das influências, uma maneira de amarrar o voto. E tem uma outra também, uma outra situação por trás disso tudo, uma grande interesses de profissionais, de más profissionais, como eu disse, nas profissões, na medicina também tem os maus profissionais, de pessoas que querem vender a dificuldade para vender a facilidade de uma cirurgia por fora, para poder faturar um dinheiro em cima disso. Então, é essa a nossa realidade. Então, para acabar com isso, tem que ter decisão política, tem que ter pulso, tem que ter coragem para acabar com isso. Dr. Silvio é um médico, um grande gestor na saúde pública de Teresina, construiu o HUT, fez diversas maternidades em Teresina. É um homem sensível à causa. Com certeza, para fazer gestão de saúde, é necessário a gente descentralizar, dar condição para que os hospitais regionais tenham condição de resolver o problema lá naquele local, com médicos de diversas especialidades. É preciso fazer isso e acabar com isso, com essa situação, né, em que os chefes políticos, hoje no Piauí, você para hoje ser operado no hospital, ou para você ter um atendimento de qualidade do hospital, a pessoa tem que olhar a camisa. Se a camisa é azul, sai daqui, você não entra. Mas se a camisa for vermelha, você pode entrar. A situação que nós vivemos é essa. Deputado, o senhor me permite? Pois não. Veja só, alguns anos atrás, nós tivemos a municipalização da saúde para fazer com que as verbas chegassem aos municípios e fossem melhor aplicadas, certo? Então, olha como a ideia da política é boa, mas no final a gente não consegue atingir realmente a intenção. Então, a gente tirou a responsabilidade do Estado, passamos a municipalizar os hospitais, e ter esse convênio direto do município com o Estado,
para ser feitos repasses diretamente aos gestores municipais. E hoje nós encontramos o quê? Nós encontramos uma estrutura que falta aparelhos, que falta material, porque é o que nós mais temos. Eu posso falar pelo meu lado da segurança. Hoje nós temos um efetivo razoável nos estados da Polícia Civil. Só que, infelizmente, falta computador, falta papel, falta toner, falta pneus para colocar em viatura, falta reparo de viatura, falta toda a estrutura que é responsabilidade do Estado repassar para a gente, e não só na minha área, da área de segurança, mas na área da saúde, na área da educação, em todas as áreas. Então, quer dizer, o desemparelhamento do Estado é gritante. E se você vê essa situação, é o que faz com que os profissionais que são concursados, os profissionais que prestam esse serviço direto à população, façam o serviço o melhor que eles têm, com pouco recurso que eles têm na mão. Então, é isso que falta o quê? Falta a consciência dos gestores, do Poder Executivo. Então, em cima do que tu falas aí, Cristiano, tu dá o exemplo da polícia que você trabalha, que é no Maranhão. Exatamente. Né? Polícia do Maranhão, basicamente, eles estão dentro do razoável. No Piauí, nós estamos com baixo efetivo, tanto na polícia militar como na polícia civil. Posso dar um exemplo? Se me permite? Não. O que acontece? O estado do Piauí vem sendo feito concursos públicos. Só que existe uma prática por trás disso daí que a gente chama de conta-gota. Se passam 20, 30, 40, 50 pessoas que têm o direito líquido e certo de assumir, mas o Estado chama a conta-gota. Aí chama um, passa 2, 3 meses, chama mais 2, depois passa mais 2, 3 meses, chama mais 3. Essa política feita para os concursos na parte de segurança aqui dentro do estado do Piauí é o que acaba inviabilizando o quê? Os aprovados a vir assumir os cargos. Por quê? O concursado, ou melhor dizendo, o cara que está fazendo a prova, ele não faz só para o Piauí. Ele faz para o Piauí, ele faz para o Maranhão, ele faz para o Ceará. E geralmente os caras que passam aqui são os mesmos que passam nos outros estados. Aí quando o governador do estado vem chamar o cara com 3, 4, 5 meses, com todo o respeito que eu tenho a ele, que é um poder que foi a Constituição inerente a ele, a pessoa dele, que foi dado, ele tem o direito de fazer isso, certo? Devido à questão dele, da organização do governo dele. Isso faz com que o aprovado já tenha sido chamado em outros estados e acaba acontecendo isso que o deputado falou. Infelizmente, o efetivo da nossa polícia no estado do Piauí é muito abaixo da necessidade pela quantidade da população existente. Exato. E é um dos maiores problemas hoje que o Piauí enfrenta. Além de nós termos um baixo efetivo da nossa polícia militar, nós temos salários defasados, nós temos uma polícia civil que, em termos de materiais de informação, de tecnologia para o combate ao crime, não tem mais, né? As polícias não têm os equipamentos necessários, não têm o aparelhamento necessário para combater o crime, principalmente as facções. Hoje as facções estão invadindo o Piauí, né? Ou seja, antes era uma notícia que a gente via, né, que ela se resumia aos grandes centros. Já está na nossa capital, já está no interior. E as facções hoje elas são muito mais aparelhadas, melhor aparelhadas do que as nossas polícias. No Piauí, Cristiano, tem situações que para a segurança pública se acontecer no município, ela necessita, muitas das vezes, o contingente policial no município não chega a 2 policiais para dar conta de todo o município. E aí, às vezes, você se depara com situações de que esse pessoal, para poder fazer a ronda, é necessário recorrer a um prefeito para poder eles fazerem o seu trabalho. Então, é essa a situação que o Piauí hoje se encontra. Falta de recurso humano e falta de recurso material. E investimento. Verdade. Continuando com mais uma pergunta aqui no nosso roteiro, dentro das perspectivas de mudança no cenário político do Piauí, falando sobre nossa região, como nossa região pode ser vista dentro dessa possibilidade de mudança? Com certeza. Primeiro, vamos lá,
deixa eu ser bem breve. Como eu coloquei para vocês, Piauí, hoje, nós somos um dos estados mais pobres da nação. Nós somos um estado em que a saúde pública, a gente não aprofundou, nós pincelamos algumas questões, alguns problemas que é uma realidade. Ou seja, a saúde também não é lá essas coisas. Ela não cuida bem do nosso povo. A educação que não educa, né? É motivo de vergonha para a gente, com esses escândalos que têm acontecido, o Topic, agora essas do Proaja. Bom, uma segurança que, né, a gente tocou rapidamente por cima, né, da situação que é. E aqui, na região de Paulistana, uma das situações que envergonha também, e recentemente foi motivo não chamou muita atenção da grande imprensa local que eu digo do nosso estado, mas eu quando vi, eu fiquei aqui até um pouco estarrecido. Como é que pode uma coisa dessa acontecer no Piauí? Eu nunca tinha visto greve do Piauí de pipeiro. Olha só, algo que é de mais importante, de fundamental para o ser humano, é o direito a ter água, e aí você vê uma situação dessa, né? Então, assim, é importante um investimento maciço de infraestrutura que leve água de qualidade para o nosso povo, né? Então, assim, Oswaldo, Francisco Júnior, Cristiano, eu não acredito que esse governo que está e o candidato que está imposto tiveram 20 anos para fazer isso. Não é agora que eles vão fazer. Já tiveram toda uma oportunidade de melhorar tudo isso e não melhoraram, só fizeram piorar. Então, nós estamos aqui a abraçar uma alternativa que nos dê esperança. Eu acredito que ele vai realizar por conta do comprometimento que já teve com a cidade de Teresina. Que com certeza ele terá esse comprometimento com o estado do Piauí. Em cima disso, é que nos faz uma pessoa, quando a gente se depara com uma pessoa dessa, em cima dessas perspectivas, ela nos dá a vontade de sonhar. Então, eu acredito muito nesse projeto político que eu faço parte, de estar ao lado de Dr. Silvio Mendes. Acredito muito nisso, que nós poderemos sim fazer as transformações que o nosso povo tanto clama. E em cima disso, Oswaldo, Francisco Júnior e Cristiano, eu abraço também uma outra alternativa, que é o nome do Joel Rodrigues. Por que que eu abraço o projeto do Joel Rodrigues? Seria justo para você que está nos assistindo? Tu acha que é justo para você? Tu acha que é justo para os seus filhos? Tu acha que é justo para as tuas futuras gerações? Você premiar um cidadão por todo esse mal que fez durante esses 20 anos ao estado do Piauí? O cidadão que deixou o Piauí nessa situação onde a gente não tem uma saúde que atende, uma segurança que não protege, uma educação que não ensina, um estado que não dá infraestrutura para que as pessoas possam ter uma condição de vida melhor, que possam ter qualidade de vida. E a gente vai agora premiar o maior responsável por deixar o Piauí do jeito que está, com um mandato de senador. Eu não acho que é justo. Por isso que eu abraço o nome do Joel Rodrigues. Então, eu acredito nesse projeto político que nós estamos imbuídos. Eu tenho certeza, com toda a convicção que eu tenho, que nós poderemos sim transformar a vida das pessoas. A maior dificuldade, o maior desafio não é resolver esses problemas. Não é resolver esse problema, porque isso aqui se chama gestão.
Gestão, você colocando as pessoas certas, sem viés político, sem viés com interesse de fazer política, porque hoje o que se instalou no Piauí foi basicamente todos os órgãos do governo são uns feudos políticos para trabalhar para o secretário que tem interesses políticos. Então, a partir do momento que você acabar com isso e fizer gestão, com certeza nós vamos ter uma saúde de qualidade, nós vamos ter uma saúde, uma segurança de qualidade, uma educação de qualidade, teremos mais dinheiro para poder fazer a infraestrutura que nós precisamos. Agora, o desafio, esse sim que é o desafio. O maior desafio para o futuro governador é a gente conseguir meios para atrair investimentos para que a gente possa gerar emprego e renda do nosso estado. Esse sim que é o maior desafio. E eu acredito que nós poderemos trilhar um caminho diferente para o nosso estado com o Silvio, Joel e Bessar. Muito bom. Acho que para a gente caminhar aqui para finalizar o podcast, a gente pode abordar um pouquinho sobre algumas problemáticas que a gente tem em Paulistana de forma específica. Aí, falando de problemas específicos que a gente tem aqui e que são assuntos recorrentes, a gente já tratou sobre alguns aqui, a falta de água. A gente tem bairros aqui que passam 18 dias sem água, bairros dentro da cidade. Imagina os interiores de Paulistana. O açude, que é o maior bem que a gente tem na nossa cidade, que está soterrado, infelizmente. Tem que ter uma política e ser feito urgentemente para salvar o quanto antes. Porque o quanto antes a gente salvar o açude, menos investimento vai ser necessário. Se a gente deixar chegar ao fim ali para recuperar, vai ser muito mais complicado e vai gastar muito mais. A ausência de luz em algumas casas, Oswaldo sabe muito mais do que eu em si mesmo, que o Luz para Todos, que foi um programa que foi feito há algum tempo, diz que em Paulistana é 100% concluído e não é. Há em torno de 400 casas, residências sem luz, aqui em Paulistana, e isso no IBGE, que é uma complicação, que é uma luta que Oswaldo começou lá atrás, lá em 2012, e traz essa luta consigo, e até hoje não conseguiu resolver essa questão. A gente queria saber do deputado se tem um projeto de forma que a gente tente alavancar alguma solução para isso. Desses 3 pontos que tu me colocou aqui, eu posso lhe responder com toda a convicção que a gente tem condição, sim, de resolver. Eu te dou até exemplo. Aqui o problema de água. Aqui quem presta esse serviço é a Gespisa. A Gespisa é uma instituição falida. Eu acredito que Paulistana deve... A Paulistana deve gerar para a Gespisa, eu estou aqui chutando, mas algo em torno de R$400 mil mês para a Gespisa. Mais ou menos isso. Então, R$400 mil mês. Eu te pergunto, esses R$400 mil mês que a Gespisa arrecada, ela retorna isso para o município como investimento? Não. Retorna. E eu vou até citar aqui, para complementar o deputado aqui, que o sistema hidráulico aqui da cidade, o sistema de abastecimento está atrasado há 12 anos. Ele foi feito quando o engenheiro constrói as caixas, são 2 caixas que a gente tem na cidade, só 2 caixas para abastecer. Quando ele constrói, ele tem em torno de... Aquela caixa tem uma durabilidade de 70 anos. Você faz o cálculo de engenharia para durar 70 anos. Isso já estourou desde 2010. E a Gespisa nada fez desde 2010. Por isso que a gente hoje enfrenta essa problemática. Eu acredito que R$400 mil arrecadado por mês tinha condição de estender várias redes dessa para vários bairros e resolver esse problema. Eu te digo isso, Francisco Júnior, porque lá no meu município, em Oeiras, nós tomamos uma decisão política. Nós tivemos uma queda de braço pesada contra o governo do estado, contra a Gespisa. Nós
saímos da Gespisa e municipalizamos a água do nosso município. Muito bom. Então, Oeiras, na época, arrecadava algo em torno de R$ 500 mil mês. E esse dinheiro não voltava para o município. 2 anos de luta, nós conseguimos, porque a concessão tinha sido expirado, a Câmara de Vereadores não permitiu, renovou a concessão e nós municipalizamos a água. Foi uma briga grande, por quê? Porque a Gespisa não era interesse para ela, principalmente para uma classe de privilegiados na Gespisa. Isso aqui a gente tem que tocar para as pessoas tomarem conhecimento. O que é uma classe privilegiada? Se você for pegar ali a lista dos funcionários da Gespisa, os salários que eles recebem, são salários, pelo amor de Deus, que nenhum piauiense recebe. Então, eu te pergunto, vai ter dinheiro para investir no sistema de abastecimento de água dos municípios? Não tem como. Não tem como. Então, Oeiras hoje municipalizou a água. Hoje o município é praticamente 100% de sistema de água e esgoto, principalmente na cidade, e de abastecimento à rede de água no interior, né, na zona rural. Então, assim, tem dado bons frutos, um bom resultado, e a gente não vê esse problema de falta d'água. Então, o problema que tu passa aqui em Paulistana, em alguns bairros, é o mesmo problema que passa em diversos municípios do Piauí. Uruçuí, eu estava ontem exatamente em cima disso, né, tratando dessa questão. Bairros lá de grande importância, dentro do centro da cidade, com problema de falta d'água, de mais de semana, e a Gespisa não resolve o problema. Não resolve o problema. Então, assim, para a gente procurar tomar uma decisão para resolver esse problema, é necessário coragem e lutar para que possa procurar essa alternativa, que foi sucesso para nós, tem sido um sucesso para a gente lá em Oeiras, que foi a municipalização do sistema de água e esgoto, que eu acho que seria uma ideia que deve partir, né? Aqui está aqui o Oswaldo, algo que ele deveria encabeçar lá na Câmara de Vereadores, para que os seus pares se sensibilizem, a população se sensibilize em cima de umas audiências públicas nesse sentido, e aí o prefeito, né, ter esse suporte da sociedade, né, da Câmara de Vereadores, e lutar para que possa, de vez, encerrar esse contrato com a Gespisa e assim passar a gerir o sistema de água e esgoto aqui do município. Então, eu vejo essa como uma das alternativas, né, para resolver esse problema. Muito bom, obrigado. Verdade. Isso é algo, né, importantíssimo demais. E assim, a cada dia que se passa, a Gespisa ela vai diminuindo. Se já não. Porque as cidades maiores já saíram, né? Está saindo. Então, cada dia que passa, ela fica com menor capital de arrecadação e espalhada em todo o estado, Não é né? menor, e uma massa falida de pessoas lá, Lá de ganhando do mesmo privilégio. jeito. E você tem que. Verdade, verdade, com certeza. Então, assim, nós já abordamos vários assuntos aqui, né? E deixamos à vontade, tanto para o deputado como o Cristiano, para algo mais que queira acrescentar, de repente alguma coisa que acha interessante ser colocado, né? Eu só tenho, Oswaldo, a agradecer a oportunidade, a você, ao Francisco Júnior, ao Cristiano, por esse bate-papo. Eu acho que foi muito proveitoso, até mesmo para as pessoas me conhecerem mais, conhecer o nosso trabalho como parlamentar, né, na Assembleia Legislativa, e, né, conhecerem essa opção que o Cristiano, junto com o Janson, a Isabela, está trazendo aqui para o município de Paulistana, que possa também ser um dos representantes de vocês aqui no município. Então, eu só tenho a agradecer essa oportunidade e dizer aqui a todos que o Bessar, serei um parceiro de Paulistana, independentemente de qualquer coisa, tá? Sou o Bessar. Posso falar meu número? Pode sim. Pronto. Sou o Bessar com o número 11.000, 11.000. Valeu, gente. Obrigado.
Perfeito. E eu vou agradecer ao deputado por ter destinado o tempo dele, que a gente sabe que esse período ele está com a agenda completa, que está num corre grande para a gente conseguir esse êxito. Começou cedo. Eu cheguei ontem em Oeiras, de Uruçuí, 1h da manhã. Aí eu acordei já às 6 horas, 7 horas da manhã, a gente já estava na estrada para um café da manhã em Alegrete, né? Fui em Alegrete, mas o café da manhã eu cheguei lá às 9 horas da manhã, né? Então, ou seja, o café da manhã, 9 horas da manhã em Alegrete. Aí depois fui para um almoço em Campo Grande. Em seguida fui para Dom Expedito Lopes. Depois eu fui para Inhuma. E agora me dirigi até aqui vocês para esse bate-papo aqui, né? Porque a galera vai assistir o podcast aí em vários horários do dia, né? Porque, ó, aqui são exatamente meia-noite. Pois é. Então retomo aí os agradecimentos, a sua vinda. Esperamos aí em outros momentos tê-lo novamente participando desse trabalho belíssimo que está sendo feito pelo Oswaldo e pelo Júnior, com a nossa parceria estendida aqui. E agradecemos e estaremos aí em breve aí com mais informação, com mais convidados. E quero agradecer e parabenizar o deputado pela vinda, pelo brilhante, a oportunidade brilhante que ele nos deixou explanar aqui essas informações. E agradecer também a vinda do Oswaldo que veio, que ele mora no interior, longe. Valeu, Quantos quilômetros, Oswaldo, para vir para cá? 46. 46 quilômetros para estar aqui, para estar fazendo esse trabalho. E o Júnior também, que esteve aqui à tarde, que a gente fez um trabalho, um bate-papo, uma programação, e que graças a Deus nós conseguimos chegar a esse êxito nesse momento aqui. Bom, eu só tenho a agradecer mais uma vez aqui, Oswaldo, né, por se deslocar do interior até aqui para esse bate-papo muito proveitoso. Acredito que foi muito. Acho que deve ter contribuído com muitas, né, para essa discussão do dia a dia daqui da região, né? Quero agradecer e dizer que quem quiser me acompanhar também, eu tenho minhas redes sociais, tenho Facebook, Instagram, e sempre que possível a minha equipe faz umas postagens aí e dá uma maneira da gente se aproximar mais das pessoas. Mais uma vez, muito obrigado, meus amigos. Obrigado a todos e fiquem atentos às nossas redes sociais, ao YouTube, faça sua inscrição e acompanhem o Cidadania do Amanhã podcast.